Olá, quarto ano, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa, né? Nós estamos vendo sobre o que mesmo? Estão lembrados? Os poemas visuais, certo? Lembra que na aula anterior a professora deu uma ajuda para vocês começarem a fazer as atividades? Então hoje a gente vai passar rapidinho, né? Só para vocês estarem refazendo, lembrando aí, tá? Então vamos lá. Então, como esse aqui a gente já foi falado, a gente já comentou, né, sobre lua na água, já fizemos algumas explanações sobre esse aqui. Vamos continuar aqui, certo? O que você notou sobre a disposição das palavras no poema de Paulo Leminski, né? Alguns versos estão de cabeça para baixo, escrito de trás para frente, né? O poema se refere a dois elementos da natureza. Quais são eles? A luz e a lua, né? E a água, certo? Então aqui nós fizemos também, né, essa representação aqui, como ele está de ponta cabeça, está representando o quê? Como se fosse refletindo, né, a imagem na água. Então, lua na água representa, né, a água na lua, ou seja, a água na lua, né, vem de lá para cá, representa a água, e lua na água representa a lua, né? Aqui já está feito, a segunda linha parece ser reflexo da primeira. Qual das imagens a seguir melhor representa esses versos? Lua na água, né, gente? Ó, tá refletindo a imagem da lua na água, né? Releia a segunda parte do poema. Lua alguma. E logo abaixo, apenas lua de trás para frente. No segundo verso, nem todas as letras estão refletidas. Por quê? Qual foi a intenção? Foi formar a palavra lua, certo? Por qual parte você começou a ler o poema? Isso aqui é pessoal, né? Como ele tem essa flexibilidade, você pode começar tanto de trás para frente, de baixo para cima, certo? Começar a ler o poema pela segunda ou pela terceira parte prejudica o entendimento do texto? Vocês acham que prejudicou o entendimento nesse poema? Não, né? A proposta é perceber como um verso reflete o outro, assim como a água reflete a lua. No poema, apenas 6 letras se repetem, formando as palavras. Que letras são essas? Dá uma olhadinha aí na apostila, vê que letra. Vocês já fizeram? Ficou proposto para vocês fazerem, não foi? Então vamos ver? A, L, U, M, N e G, né? Que essas aqui vão se repetindo, né? A repetição de palavras com as mesmas letras confere ao poema uma leitura com sonoridade, uma leitura com monotonia. O que vocês acham? Lua, né? Com sonoridade, né? Sinonímia e coesão. Leia o trecho de uma notícia sobre a presença de água na Lua. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície, ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como magnífica desolação. Mas o solo lunar não é estéril e pobre em recursos, como sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita e poeirenta, mas é só cavar um pouco para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que há muito mais água enterrada no manto de nosso satélite natural do que imaginávamos, né?
O que há em comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski? O que tem em comum? Tanto o poema quanto essa notícia vai falar de quê? Está falando de quê? Está falando de água, né, pessoal? Qual é a relação entre a lua e a água em cada um dos textos? O poema descreve poeticamente o reflexo da lua na água. Já a notícia divulga um estudo sobre a existência da água na lua. Releia o trecho da notícia e observe as palavras destacadas. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na lua, descreveu sua superfície, veja que está negritado, né? Ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A qual superfície o texto se refere? Superfície da lua, certo? Vamos continuar? Tudo bem até aí, pessoal? Releia o trecho da notícia e observe as palavras destacadas. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser... esse aqui já foi, né? Acabamos de ver esse, né? Aqui. Qual é a acepção que melhor define a palavra superfície citada na notícia? A número 1 é a mais adequada para o contexto da notícia. A expressão solo lunar pode ser considerada equivalente à palavra superfície ou oposta à palavra superfície. Equivalente, né, gente? Converse com os colegas e professor e responda por que o autor do texto usou uma expressão equivalente para se referir à superfície da lua. Para quê? Para evitar a repetição da palavra superfície, né? Observe esta frase retirada da notícia. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Reescreva a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Como vai ficar? O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma espantosa, ou estupenda, ou maravilhosa, né? Desolação. Você pode colocar uma dessas 3 opções aí. Tudo bem? Em um texto, o uso de sinônimos para se referir a um termo já dito, além de evitar a repetição, permite a continuidade do tema. Para evitar a repetição, é possível substituir uma palavra por uma expressão equivalente, contribuindo para o autor do texto apresentar mais informações. Observe, na Lua há muito mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta do único satélite da Terra. A expressão única satélite da Terra refere-se à palavra Lua. Se seu uso evita a repetição e também fornece mais informações ao leitor, que fica ciente de que a Lua é o único satélite da Terra. Releia o trecho da notícia presente na questão 1. Que expressão pode ser usada para substituir a palavra Lua? Satélite natural, né? Então tá. Então, nós vamos parar por aqui, certo? E vocês
vão fazer a tarefa na apostila, na página 22, 23. E na página 24, vocês vão fazer só até a número 9, certo? Então tá, pessoal? Tchauzinho!